Então vamos falar agora da questão do ambiente, da questão da casa, que é o quinto ponto, tá certo? Então até agora a gente já falou de paciência, alimentação, brinquedos, segurança, e agora vamos falar do perfil da casa que você mora. Isso aí é importante, tá certo? Eu tenho notado que isso é uma coisa importante. Veja bem, você vai adotar um bichinho, você tem que reparar na sua casa. Então, primeiro ponto que eu quero colocar aqui: perceba se na sua casa é uma casa que tem escorpiões. Veja, isso é muito sério. Se na sua casa tem aparecido escorpiões e você tem percebido isso com uma certa frequência, mas você tem vontade de adotar um bichinho, a dica que eu deixo para você é o seguinte: contrate um serviço de dedetização. Dedetize primeiro, tá bom? O nome complicado, né não? Dedetize primeiro a casa ou o apartamento se tiver aparecendo escorpiões. E depois que você fizer a dedetização e se passarem alguns dias e aquele cheiro de veneno foi embora, então você pode, a partir daí, adotar um bichinho. Então cuide primeiro do ambiente da sua casa. Você vai levar um gatinho, tá bom? Seja lá de quanto tempo for, por uma questão de segurança, dedetiza primeiro a casa. E aí depois você adota, tá ok? Segundo ponto que eu quero compartilhar: se você mora numa casa e você sente que é um lugar muito quente, daquele tipo que você precisa manter portas e janelas abertas, porque senão ninguém fica, o que, é que eu aconselho? E aqui vai dois conselhos, tá bom? Meu primeiro conselho: não adota, entendeu? Porque esse tipo de bichinho, cara, cachorro ou gato, vai sofrer com calor. Vai sofrer com calor, pô. Então, se você tem uma casa que é quente demais, do tipo que, sabe, você precisa estar do lado de fora em certo horário e, e você precisa deixar portas e janelas abertas, ou então é daquela casa que até de noite parece que o sol ainda continua próximo de vocês, entendeu? Rapaz, é melhor não adotar. É melhor não adotar, porque o bichinho vai sofrer com o calor desse tipo de casa, tá? Mas, se é uma casa que esquenta, mas não é de uma forma exagerada, mas é uma casa que você precisa deixar portas e janelas abertas, mas não aquece de um jeito exagerado, tá bom? Você pode pegar um gatinho, mas você pega ele mais novo. Você pega com 2, 3 meses de idade, porque vai evitar essa situação de você precisar deixar janelas e portas abertas, porque ele vai se habituar mais fácil com a sua casa e com você, tá bom? Porque se você pega um gatinho mais safo, mais esperto já, de 5, 6 meses de idade, e você mora numa casa que você precisa deixar portas e janelas abertas devido à questão do calor, então você vai correr o risco do gatinho fugir. Feito aconteceu com a gata que eu dei, entendeu, em adoção. Ela fugiu porque o pessoal lá é uma casa calorenta, precisa deixar portas e janelas abertas, e a gata simplesmente viu um vacilo lá e fugiu, entendeu? Então, se você tem esse perfil de casa, eu sugiro para você duas coisas: ou não adote bichinho. Se for adotar um bichinho, cara, adota um peixinho, entendeu? Ou então um animal assim de pequeno porte, entendeu? Mas se você for adotar, se a sua casa você vê que dá pra deixar um bichinho ali, tranquilo, mesmo sendo quente, ainda dá pra deixar um bichinho, então eu sugiro que você pegue ele mais novo, com 2, 3 meses de idade, porque fica mais fácil dele se adaptar e você não vai correr tanto risco assim pela questão de ter que deixar portas e janelas abertas. Porque quando ele é mais pequenininho, mais novo, ele é mais fácil de se adaptar ao lugar e à casa, tá? Então você vai precisar disso aí, tá certo? Dessas coisas. E a última coisa que eu queria falar é o seguinte: eu quando dou os meus bichinhos para adoção, eu costumo deixar a pessoa uma semana com eles para a pessoa sentir se eles se adaptam ao ambiente e também à própria pessoa que resolveu adotar. Então, se você adotou um dos meus gatinhos e nessa primeira semana você sentiu que eles não se adaptaram a você nem ao ambiente, você pode falar comigo que eu passo aí e pego ele de volta, tá bom?
Eu espero que a adoção dê certo, eu espero que os gatinhos se adaptem à pessoa, ao ambiente, mas se nessa primeira semana isso não acontecer, não adianta querer manter o gato no lugar e o bichinho ficar sofrendo, não é isso? Então, se isso acontecer, eu vou na sua casa e eu pego os gatinhos de volta e trago, tá bom? Então a primeira semana é uma semana de experimentação, de adaptação a respeito disso, tá certo? Tá, eu vou parar esse vídeo aqui, tá? A gente continua no próximo.